Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial, e hoje eu vim falar sobre a Lei de Interceptação Telefônica, que é a Lei 9296 de 96. A Lei de Interceptação Telefônica, ela regulamenta o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Aliás, ela regulamenta o inciso 12 na parte final. Tá? Eu gostaria que vocês não confundissem interceptação telefônica com quebra de sigilo telefônico, tá? O que é interceptação telefônica? Interceptação telefônica é a captação da conversa entre interlocutores por um terceiro desconhecido deles. Na verdade, essa definição que eu dei agora é a definição da interceptação telefônica estrito sensu. É a captação da conversa entre interlocutores por um terceiro desconhecido deles. Então, dois criminosos conversam sem que eles saibam que a polícia está interceptando a conversa deles. Lógico, é uma interceptação autorizada judicialmente. Pessoal, não se pode confundir interceptação telefônica com escuta telefônica. A escuta telefônica é a captação da conversa entre interlocutores por um terceiro conhecido de apenas um deles. Então, são as situações de extorsão ou de extorsão mediante sequestro, em que o criminoso conversa com a família da vítima, tá? E a polícia capta essa conversa. Lógico, a família da vítima, a vítima no caso de uma extorsão, por exemplo, ela está ciente de que a polícia está fazendo essa captação, essa interceptação. Turma, a escuta telefônica, assim como a interceptação telefônica, necessita de autorização judicial. E por último, a gente tem a gravação telefônica. A gravação telefônica é a captação da conversa desenvolvida entre interlocutores por um deles sem o conhecimento do outro, tá? Gravação telefônica é a captação da conversa entre interlocutores, tudo bem? Por um deles sem o conhecimento do outro. A gravação telefônica, segundo o Supremo Tribunal Federal, gravação telefônica, a prova produzida na gravação telefônica, ela é lícita. Tudo bem? E turma, não se pode confundir interceptação telefônica com a quebra de sigilo, que foi o que eu comecei a expor. A quebra de sigilo telefônica é um acesso aos dados telefônicos. Para quem a pessoa ligou, quem ligou para a pessoa, para quem ela mandou a mensagem de texto, quem mandou a mensagem de texto para ela, onde ela estava, quando ela falou, perto de onde ela estava, qual localidade ela estava, por meio da quebra da ERB, que é a estação radiobase. Tudo bem? Então não se pode confundir interceptação telefônica com quebra de sigilo telefônico. Tanto a interceptação telefônica como a quebra de sigilo telefônico, elas necessitam de autorização judicial. Turma, detalhe importante, lembre-se da questão da CPI e a quebra de sigilo telefônico, tá bom? E lembre-se da questão do acesso aos dados cadastrais de usuários de operadores de telefonia. O delegado de polícia, ele pode acessar dados cadastrais conforme se preceituam na Lei de Combate ao Crime Organizado e na Lei de Lavagem de Capitais, tudo bem? A Lei de Combate ao Crime Organizado é a 12.850 de 2013 e a Lei de Lavagem de Capitais é a Lei 9.603 de 98. A 9.603 de 98, que é a Lei de Lavagem de Capitais, ela passou por uma alteração em 2012, tá? E nessa questão do delegado poder acessar os dados cadastrais dos usuários de operadores de telefonia, lógico, desde que a gente tenha uma investigação envolvendo organização criminosa ou lavagem de capitais. Turma, eu falei do delegado de polícia, mas isso serve também para o membro do Ministério Público, seja o promotor de justiça, seja o procurador da República, tá bom? Eu sou Sérgio Baltzer e esse é meu canal aqui no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!